Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz de Jesus. Jó, capítulo 1. Glória a Deus. Jó, capítulo 1, 1 ao 12. Todos acharam? Quem não achou, vem para a EBD, aprender a manusear a Bíblia. Diz assim o texto: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este era homem sincero, reto e temente a Deus, e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, e era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram os meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, e se desviava do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não cercaste tu de bens a ele, e a sua casa e a tudo quanto tem, as obras de suas mãos abençoaste? E o seu gado está aumentando na terra, mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendes a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Amém. Glórias ao nome de Jesus. Deus, Ele se faz presente aqui nessa noite. Nós já podemos senti-lo, embora a palavra nos confirma que Deus, Ele habita dentro de nós, né? Ele não está aqui dentro das 4 paredes, não. Ele está aqui presente no nosso espírito, porque nós estamos aqui. Nós carregamos o Senhor por onde quer que Ele vá. E este culto, meus queridos, não é como a gente vai a um salão social, um clube social, e fazer somente aquilo que a gente gostaria de fazer, não. Quinta-feira eu vim ao culto, e quinta retrasada, na verdade. E como de costume, ela perguntou: e aí, como que foi o culto? E eu brincando falei: você tem que perguntar para Deus, né? Porque o culto foi para Ele, não foi para mim, né? Então, quando a gente vem à igreja, à casa do Senhor, é para trazer o nosso melhor para Ele. É a nossa oferta, é a nossa adoração, é todo o nosso ser. Então nós não estamos aqui com o cardápio na mão para escolher aquilo que a gente quer fazer ou degustar, ou simplesmente olhar para o lado, olhar para quem vai cantar, para quem vai ministrar, para quem vai dirigir, para quem vai pregar, não. A gente vem aqui trazer o nosso melhor perante o Senhor, apresentar a Ele a nossa melhor oferta. E é dessa maneira que nós devemos entrar por essas portas, adorando o nosso Deus, porque Ele já fez o melhor por cada um de nós. Glórias a Deus. Dito isso, meus queridos, diante do texto aqui exposto, não tenho a menor pretensão
de ensiná-los alguma coisa diferente, não. Porque o livro de Jó, com certeza, é um dos mais pregados, a história dele é uma das mais pregadas, desde que o compilado da palavra foi reunido. Eu tenho certeza que todos nós aqui já ouvimos falar da história desse homem. Porém, Deus ele quer nos aplicar mais uma vez a alguns ensinamentos que essa história pode nos trazer. A palavra vem nos falar da história desse homem que, segundo a palavra, meus queridos, apontada na Bíblia, somente ele, Noé e Simeão, aquele senhor que estava dentro do templo, quando Maria entrou com Jesus ali no colo, esses 3 personagens na Bíblia são os únicos que são chamados de justo. Você não vai ver em nenhum outro personagem Deus olhando para o homem dizendo, esse é justo. E nenhum, somente Jó, Noé e Simeão. E como lemos aqui no início do capítulo, a palavra vai nos dizer que ele se desviava do mal. Essas são algumas apresentações e qualificações que Deus vai estendendo nesse livro, falando do testemunho desse homem. Diz a palavra que ele também era temente, era um homem bem-sucedido, era um homem rico, o mais rico da sua época, o mais rico ali do Oriente Médio. Ele era um homem muito bem casado, porque para ter 10 filhos tem que estar muito bem casado, não é verdade? Eu perdi, só tenho 4. O Jair empatou comigo, cadê ele? Glórias a Deus. Então esse homem, meus queridos, ele era tão temente a Deus que ele acordava de madrugada com receio pela vida que seus filhos viviam, embora eu creio, a palavra não diz, mas eu creio que ele deu o melhor ensinamento para os seus filhos. Independente disso, diz a palavra que ele acordava de madrugada e ia oferecer a Deus ofertas por alguns pecados que talvez os seus filhos tivessem cometido. Tamanha preocupação que ele tinha com a sua casa, com a sua família. E agora a gente vê, diante de toda essa situação, Deus olhando para a terra e testemunhando sobre esse homem, segundo as qualidades que eu já aqui enumerei algumas. Deus, ele, diante de uma situação onde os filhos de Deus, diz a palavra, estavam entregando a Deus a adoração, Satanás, ele estava ali no meio. E Deus faz aquela pergunta, como lemos aqui, de onde você vem? Ele fala de passear, rodear a terra. Aí ele aponta a Jó e fala todas essas qualificações aqui, o qual nós já lemos. Mas o mais engraçado, meus irmãos, é que se a gente se colocasse no lugar de Jó, a gente, depois de toda a história que acontece com ele talvez em algum momento poderia ter falado a Deus, Deus, eu estava tão quietinho aqui, eu estava tranquilo, e o Senhor foi arrumar encrenca com o diabo, para quê? E sobrou tudo para mim, não poderia falar isso. Então ele estava ali quietinho na dele, mas o diabo ali para tentar falou que Jó somente era fiel a Deus, porque Deus dava tudo a ele. Tudo que ele tinha, tudo que ele possuía. Aliás, o que ele poderia reclamar? Rico, 10 filhos, uma boa esposa, servos, não tinha mais do que reclamar da vida. O que ele tivesse de interesse de comprar, de comer, de se vestir, ele tinha poder aquisitivo para tal. Mas ali, mesmo assim, o diabo ele faz esse desafio a Deus, dizendo que ele era somente temente a Deus, porque Deus dava tudo a ele. Porém, a palavra vai nos falar que Deus ele permite que Jó ele venha tirar tudo. Aliás, que o diabo vem tirar tudo da vida de Jó. E a palavra vai nos dizer, meus queridos, conforme nós lemos aqui, que Jó ele foi golpeado com golpes terríveis na sua vida. Satanás ele sai da presença de Deus com essa missão de acabar com a vida daquele homem, o qual Deus já tinha ali apontado. E de cara diz a palavra que ele perde todos os seus bois, todas as suas jumentas, todas as suas ovelhas e todos os seus camelos. E em toda a história, como já conhecemos, só sobrava um servo para dizer, só eu escapei, aconteceu isso e só eu escapei aqui para te contar. E diz a palavra, quando um estava terminando de contar a desgraça que estava vindo sobre a casa de Jó, vinha outro e contar alguma coisa pior ainda. E assim sucedeu até que o último
veio e falou: ó Jó, estavam todos os seus filhos reunidos na casa do mais velho. E ali aconteceu uma desgraça, todos vieram a morrer. Irmãos, perder coisas materiais é muito dolorido. Alguém que tinha ou que já teve alguma posse e perder tudo, voltar à pobreza, eu imagino o quanto é muito difícil. Mas esse golpe final que Satanás dá na vida de Jó, irmãos, era algo que talvez tinha que jogar tudo para o alto e não querer saber mais nada de ser temente a Deus. O diabo, ele não brinca com aquilo que Deus permite a fazer nas nossas vidas. Por isso nós devemos estar vigilantes a todo o momento. Mas a gente vai descobrir aqui diante dessa história que Deus, ele não faz e não permite certas coisas ruins acontecerem na nossa vida para que a gente fique humilhado e desamparado. Não, de forma alguma. Deus, ele quer nos provar, primeiro para que a gente conheça quem ele é, o que ele pode fazer nas nossas vidas e também testar a nossa fé diante dele e diante dos homens. Jó, ele perdeu todos os seus bens, ele perdeu todos os seus servos, exceto aquele que vinha para contar uma desgraça. Ele perdeu também a sua saúde, porque não bastava perder todas as suas riquezas, os seus filhos. Um certo dia, novamente, os filhos de Deus adorando ao Senhor, Satanás vai lá se meter no meio de novo e diz: Deus, Satanás, de onde você vem novamente? De passear e rodear a terra. Aí Deus fala: aí, tá vendo? Eu estou falando que ele era temente a mim, perdeu os bois, jumentas, camelos, ovelhas, perdeu os filhos, mas não me abandonou, ele continua sendo fiel a mim. Olha a provação novamente que Deus estava testemunhando acerca do seu filho. Quantos de nós aqui, fazendo um pequeno parênteses, a gente muitas vezes é mesquinho quando a gente não perde absolutamente nada ou quase nada, ou coisas tão insignificantes que queremos já abandonar a fé, abandonar a igreja e abandonar Jesus. Quantos anos você tem de caminhada? Quantas pessoas já passaram pela sua vida, te acompanharam, você conheceu e algum dia eles se desviaram e você ficou sabendo que era por quase nada, não menosprezando talvez aquilo que ele tenha passado, porque muitas vezes a nossa dor parece ser insignificante para os outros, mas para nós é muito importante. Mesmo assim, a gente tem visto pessoas abandonarem a Jesus por absolutamente nada. Não foi o caso de Jó. Satanás novamente fala: o Senhor ainda conserva ele, por isso que ele continua sendo fiel, mas deixa eu tocar nele. E ali começa algo mais terrível ainda, como se não já bastasse todo o mal que Jó estava passando. Ele também perdeu, irmãos, o apoio da sua esposa. Sabemos que ele, em algum momento, a esposa falou: você ainda mantém a sua fé, amaldiçoa a Deus e morre, porque ela também estava inconformada com a situação do seu marido. Perdeu tudo, perdeu os filhos, perdeu a saúde, estava abandonado, cheio de chagas no seu corpo, ali sozinho e abandonado. Diz a palavra também que ele perde ali o apoio dos seus amigos, pessoas que estavam próximas a ele, que muitas vezes banquetearam numa mesa com ele e agora estão ali acusando ele de um pecado, olhando para a aprovação e dizendo: isso só pode ser pecado, porque não tem outra resposta. As pessoas, elas não entendem quando Deus está amassando o barro. As pessoas não entendem quando a gente está passando pela aprovação. Mas só eu e você sabe aquilo que nós estamos passando na presença do Senhor. E por causa disso a gente não pode perder a nossa confiança e a nossa fé no nosso Deus. Porque Ele é aquele que começou uma boa obra, é aquele quem nos sustenta e vai nos guiar até o fim. Esse é o nosso Deus, porque Ele tem compromisso com a sua palavra sobre as nossas vidas. Jó, ele perde a sua dignidade, irmãos. Era um homem rico, que tinha um status na sua região, e agora as pessoas ali se acham que aquele burburinho de pecado que os amigos estavam acusando, era só entre eles quatro ali, os três amigos acusando a Jó, e ele falando: não é isso, eu não pequei.
De forma nenhuma. Se tivesse rede social naquela época, as pessoas já estariam acusando Jó que tivesse feito algo muito grave diante de Deus, mas não era nada disso que estava acontecendo. Jó, ele está largado, ele está sozinho, ele está enfermo naquela situação terrível. E ele olha para si e diz, ele sendo justo, porque Deus testemunhou sobre isso, sendo fiel, sendo temente a Deus, muitas coisas terríveis acontecem com ele, e a gente muitas vezes se coloca nessa posição de Jó, dizendo, Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Eu tenho sido o máximo fiel na sua presença, temente, se desviando do mal, eu tenho feito de tudo para lhe agradar. Certo que a gente está muito aquém daquilo que nós devemos ser, mas cada um sabe da sua caminhada com Deus. Cada um sabe do esforço que tem sido, cada dia vencer as suas próprias tribulações internas, os pecados que nós enfrentamos todos os dias. Abrindo um parênteses aqui, algo semelhante acontece na vida de Jeremias. Todos nós conhecemos essa história lá no capítulo de número 20. Jeremias profetiza ao povo que estava com uma decadência moral, uma decadência espiritual, fazendo aquilo que não agradava a Deus, e vem Pazur. Quem que é Pazur? Ele é filho de Imer. Imer é como se fosse o presidente dos profetas na casa de Deus. E Pazur, ele era um profeta superintendente, que estava abaixo de seu pai apenas. E diz o texto que Pazur, ele profetizava mentiras, ele profetizava engano, ele falava aquilo que o povo queria ouvir, ele era aplaudido. Mas Jeremias, ele profetizava que o povo tinha que se consertar, que o povo tinha que voltar às mesmas origens, que o povo que tinha que se arrepender dos seus pecados. O que acontece com a vida de Jeremias? Jeremias falando a verdade, Jeremias profetizando aquilo que Deus mandava. Pazur manda prender ele num tronco, à frente da porta de Benjamim, que ficava ali no templo, para ser humilhado. Ele é preso num tronco de um dia para o outro. A intenção de Pazur, que era um profeta caído, alguém que falava simplesmente aquilo que Deus não mandava, aquilo que somente o povo queria ouvir, ele queria fazer Jeremias ser humilhado diante daquela situação. E por causa disso, por falar a verdade, por ser um homem fiel, ele se encontra nessa posição também. Assim como Jó, temente a Deus, se encontra numa situação adversa. Jeremias também se encontra nessa situação, falando a verdade, pregando aquilo que Deus mandava, o povo se arrepender. E ele recebe castigo. E em certo momento, lá no capítulo 20, Jeremias, ele se pergunta se vale a pena ainda servir a Deus. Se vale ainda a pena servir a Deus, qual era a vantagem de servir ao Senhor, porque ele só tinha perseguição e prejuízo. Quantos de nós não já pensamos isso? Desde que eu cheguei na presença do Senhor, as coisas têm ficado mais difíceis. As tribulações que eu tinha no mundo não são comparadas ao que eu tenho tido nessa caminhada. Qual que é a vantagem de ser fiel? Qual a vantagem de ser temente? Qual a vantagem de ainda guardar essa fé dentro do meu coração? Quantos de nós questionamos, assim como Jeremias, um profeta de Deus, mas os seus pés, meus irmãos, quase levaram para fora da presença de Deus, porque ele estava olhando somente para fora de si, ele estava olhando somente para as circunstâncias. Mas Deus, ele é fiel conosco, ele não nos desampara. Jó, ele também se encontra nesse contraste. Eu estou servindo a Deus, estou levando prejuízo. Jeremias também, eu estou sendo fiel, profetizando aquilo que Deus manda, eu estou sendo castigado e humilhado perante meu próprio povo. Então, mesmo sendo justo e temente a Deus, o mal ele pode chegar também na nossa casa. A gente vê a história de Lázaro. Lázaro, amigo de Deus, é um dos poucos que são chamados amigo de Deus. Ele adoece e morre. Amigos de Jesus também passam por tribulações. Amigos de Jesus também podem adoecer. Amigo de Jesus também pode ter algumas circunstâncias difíceis, aparentemente sem saída. A gente não está isento de absolutamente nada.
Mas a gente não pode perder a fé. A gente não pode se esquecer, meus queridos, porque em Romanos capítulo 8, versículo 28 diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Tudo aquilo que nós passamos é para o nosso bem. A gente não compreende no momento, mas no trabalhar, conforme Deus vai traçando a nossa vida, lá na frente a gente vai entender tudo aquilo que Deus estava permitindo que a gente passasse. A gente não pode apenas olhar para a circunstância que a gente está vivendo, porque Deus ele já foi fiel em tantas batalhas com a gente. Aí quando vem uma nova, a gente pensa em algum momento que não vai ter mais jeito, que não vai ter mais solução, que não vai ter mais saída. Mas quantos escapes Deus já deu para a sua vida? Quantas vezes você quis abandonar e Deus te fortaleceu? Quantas vezes você não queria vir para a igreja e ao entrar aqui o Espírito Santo te renovou, o Espírito Santo avivou a sua alma, te colocou de pé para você caminhar novamente? Porque o nosso Deus ele não nos desampara. No capítulo 2, os amigos de Jó se deparam com essa situação. Esses amigos são chamados de Elifaz, Bildade e Zofar, homens que vieram de lugares distantes. Eu fiz uma pesquisa, meus queridos, a distância mais curta de um deles era 100 quilômetros, e a distância talvez, provável, de um outro amigo, poderia chegar a 1000 quilômetros. Homens distantes, homens que estavam longe, mas ouviram uma notícia dizendo que o seu amigo estava numa situação terrível. A gente olha para a situação de Jó e nos parece que tudo aconteceu em 1, 2, 3 dias. Não! Tudo isso foi um processo que durou semanas, talvez meses. Hoje é fácil pegar o avião e ir lá para o outro lado do mundo em 16, 15 horas, sei lá, de um extremo a outro. Mas naquela época, para uma distância curta, demorava semanas. Uma distância longa dessa, meses. Imagina, Jó não estava passando por essa situação apenas por um momento curto, não. Ele já estava passando por um momento terrível há um bom tempo. Mas a palavra nos diz que ele declara, antes desse encontro com seus filhos: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. É momento de dificuldade, a gente tem que adorar o nosso Deus. É nesse momento que você vai ser provado na presença dEle, para Ele mostrar que você pode crer nele. Esses homens chegam lá no capítulo 2, versículo 12. E a palavra diz assim, e levantando de longe os olhos e não o conhecendo, levantaram a voz e choraram. E rasgando cada um seu manto, sobre a cabeça lançaram o pó ao ar. Jó estava irreconhecível, uma situação deplorável. Ele estava na lona, derrotado, não havia mais esperança para ele, tinha perdido tudo. E uma mulher ali, buzinando na orelha. Imagina a situação que esse homem estava passando. E Deus? E cadê Deus nesse momento? Silêncio. Quieto, não falando nada. É difícil, né? Quando vem o silêncio. É difícil quando Deus não fala. É difícil quando não tem resposta. Jó estava no escoador do lixo, na vala. Ele estava no pó da cinza. A palavra nos diz, você se lembra que ele se coçava com um caco de telha. As suas feridas eram expostas. Os seus amigos não queriam nem chegar perto, porque o odor daquelas feridas já vinha de longe. Os seus amigos prantearam quando viram de longe e não reconheceram. Imagina um homem digno, com seu terno, digamos nos dias de hoje, um relojão bonito, que às vezes o Kleber vem todo elegante aqui, todo bonitão, parecendo um príncipe, e agora parecendo um mendigo, um craquento. Imagina o contraste. Imagina a situação irreconhecível, ninguém mais dava nenhum valor para aquele homem. As suas feridas estavam abertas, situação deplorável, mas não se esqueça, meus queridos,
Enquanto a gente questiona muitas vezes, Deus está fazendo tudo para que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Ele não mede esforço nenhum, diz a sua palavra, que os seus olhos não estão fechados para não olhar para a nossa angústia, os seus braços não estão encolhidos, não, estão estendidos para nos levantar do pó da cinza e nos colocar de pé. Esse é o nosso Deus, Ele não é indiferente. Os seus amigos se colocam diante dele, 7 dias, 7 noites, diz a palavra que eles não falavam nada, porque Jó, ele gritava, urrava de dor. 7 dias, 7 noites, os 3 ao lado, pranteando a situação daquele homem. Essa era a situação de Jó, sozinho, doente e acusado de pecado. Se talvez fosse a maior ferida, porque ele não tinha causado nada disso, e estava sendo acusado de pecado. Mas na mais agonia profunda de Jó, meus queridos, ele levanta os olhos aos céus e ele fala a mesma pergunta 16 vezes. Por que, Daniel? Jó olhava para o céu e dizia: por quê? Por quê? Por quê? 16 vezes. Quantas vezes eu e você lá na nossa casa, carro, um cantinho, passando uma situação difícil, fala: Deus, por quê? Por que eu estou passando por isso? Porque essa dor sobreveio sobre a minha vida, a minha casa. Eu não estou aguentando mais, não estou suportando. E ele fala 34 queixas, entre elas: por que a minha dor não cessa? Você pode olhar lá depois no capítulo 3, tem um monte. Ele fala assim: por que eu perdi os meus filhos? Por que eu não morri no ventre da minha mãe? Por que eu não morri ao nascer? Por que os seios da minha mãe não estavam sem leite para eu morrer de fome? Por que os justos sofrem tanto? Ele se lembrou que ele era justo. Ele se lembrou do testemunho de Deus sobre a sua vida. Porque se esqueceu de mim e me considera como teu inimigo, Deus. Às vezes parece que Deus tem raiva da gente, né? Às vezes a gente pensa isso. Parece: oh Deus, eu sei que eu tenho pecado, mas o castigo aí tá para mais, não tá? A gente não questiona. E nesse momento, quando ele questiona que Deus ele virou o seu inimigo, sua identidade está totalmente ofuscada. Ele já não sabe mais quem ele é. Ele não já sabe mais para onde olhar. Porque ele questiona a Deus várias coisas. E Deus, sabemos qual foi a resposta de Deus? Nenhuma. Apenas o silêncio. E aquele silêncio, irmão, estava agoniando o coração de Jó. Porque passar pela aprovação tudo bem, mas quando Deus faz silêncio, não fala com a gente fica meio chateado, não fica? A gente chora, Deus fala, vem para o culto, ora, lê a palavra, e a angústia só aumenta. O silêncio de Deus, ele corrói a nossa alma, ele corrói as nossas forças. O silêncio de Deus machuca, o silêncio de Deus traz incerteza. Eu não sei mais o que Deus vai fazer, se Ele vai fazer. O silêncio ele vai causando essa angústia dentro do nosso coração. Porém, tempo depois, Deus resolve falar com Jó. Olha aí, depois de um certo tempo, diz a palavra que Deus, ele agora se dirige a Jó. Aí quando Deus se dirige a Jó, talvez Jó tenha se preparado e falado: agora eu vou saber o porquê eu estou passando por tudo isso. De tanto falar, de tanto reclamar, de tanto colocar diante de Deus as minhas queixas, Deus agora vai falar e vai me dar uma solução, não vai? Mas Deus não responde nenhuma das suas perguntas. Deus ele não responde nenhum dos questionamentos. E ali trouxe frustração para o coração de Jó. Além de Deus não responder, Deus ele faz aproximadamente 70 perguntas para Jó. E ele começa assim:
onde você estava quando eu levantava os fundamentos da terra? Para começar, Leandro. Aonde você estava quando eu espalhava estrelas no firmamento e dava o nome a cada uma? Cadê você? Onde você estava? Aonde você estava quando eu limitava as águas dos mares e do mar? Até aqui você vai. E ali a água ficava. Jó, você conhece as leis dos céus? Jó, você pode dar ordem às nuvens? Você pode dizer agora, nuvem, derrama água agora e traz chuva. Você pode? Você pode se vestir de glória, esplendor e honra. Você pode, Jó? Isso mostra que Deus está no controle absoluto de todas as coisas e nada pode escapar da mão dele, nem a sua vida, por mais insignificante que você se ache, por mais respostas que você não tenha agora. Deus, ele continua absoluto na sua vida, porque ele é o Deus Todo-Poderoso e nada vai mudar. Coisas boas ou ruins sobre a minha vida não tira de nada a glória que ele tem, não desmerece ele em nada. E Deus, ele não fica indiferente com a nossa situação. Quem somos nós para contender com o nosso Deus? Como foi dito ontem, o oleiro pode dizer, aliás, o barro pode dizer ao oleiro, ó, me faz assim, me faz assado. Não, o oleiro ele pega o barro e faz do jeito que ele quer. Quando ele termina e fala, não tá bom, quebra de novo e faz outro novo. Porque o que vai dentro é o azeite, é o óleo do Espírito Santo. Deus, ele não vai colocar uma coisa sobre você que você ainda não está preparado para receber. Deus, ele precisa trabalhar de dentro para fora na sua vida. É essa transformação que Deus nos dá no dia a dia. Deus não responde Jó e faz essas perguntas para ele, mostrando que ele é o Deus Todo-Poderoso que continua no trono, e Jó é um filho, um servo pequeno. Merece atenção, eu vou resgatar, mas eu estou no controle da sua vida. A sua aprovação não está sendo em vão. Nós não estamos sós, meus irmãos. Enquanto Deus vai fazendo essas perguntas, Deus, ele vai se revelando a Jó, vai descortinando o céu e revelando o seu grande poder. Enquanto isso, Jó se encolhia, ele se apequenava. Porque a revelação de Deus, irmãos, vai trazer compreensão na nossa vida. Quando Deus começa a nos mostrar quem ele é, aí a gente começa a entender o porquê estamos passando. Ou pelo menos vamos começar a entender. Lembra do Salmo de Asaf, número 73? E algum verso lá ele diz assim, eu estava do lado de fora, vendo a riqueza dos ímpios, os ímpios prosperarem, e eu não. Mas eu ficando indignado com aquela situação. O ímpio crescendo, prosperando, eu sendo fiel a Deus, e não tinha nada, as coisas não iam bem. Asaf diz que os seus pés quase escorregaram, missionário Amazé, da casa do Senhor, porque olhou para a riqueza do ímpio. Quando a gente olha para a adversidade, para o ímpio, para lá fora, a gente vai se esquecendo que Deus é na nossa vida, e quem ele é e o que ele pode fazer. Mas a palavra diz que quando ele entra no templo, quando ele entra no templo, ele vê o fim dos ímpios. Sabe por que Asaf não enxergava Deus na vida dele? Porque estava do lado de fora. E Deus nos convida hoje, vem para a minha presença, vem para o meu templo, vem na minha presença, porque eu vou mostrar quem eu sou, Deus, na sua vida. A gente não enxerga porque a gente está do lado de fora. A gente não enxerga porque a gente ainda não chamou Deus para entrar na nossa vida. E é por esse motivo que Jó, lá no capítulo 19, versículo 25, ele expressa, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará sobre a terra. Enquanto Deus estava trabalhando, se revelando, fazendo esses questionamentos diante dele, ele começou a compreender que Deus estava no controle da vida dele. E lá no capítulo 42...
O versículo 2, uma declaração bem conhecida de todos nós. Jó ele declara assim: bem eu sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Essa é a compreensão de quem deixa Deus trabalhar na sua vida. Essa é a compreensão de quem entende a sua posição diante de Deus. E fala: Deus, eis-me aqui, faz de mim o que o Senhor quiser. Quando a gente coloca a nossa vida na mão de Deus, a nossa casa, a nossa família na mão de Deus, Ele tem o melhor plano para nós. Nada é nosso, tudo é dele. Porque dele, para ele, por ele são todas as coisas. Não é isso que está escrito lá em Atos? No final de tudo, Deus ele vai restaurar. Sabemos, Deus restaura a sorte de Jó. Restaura o seu casamento. Deus ele devolve os seus bens em dobro. Restaura a saúde de Jó. Ele devolve toda a sua riqueza. Ele restaura a amizade com seus amigos. Deus ele devolve a dignidade de Jó. Aquele homem que outrora era acusado de pecado, com todos os reveses que ele estava tendo ali, agora Deus começa a trabalhar na vida dele, honrando novamente a sua fidelidade diante do Senhor. Deus ele restaura todas as áreas. O que não dava para fazer é voltar aos 10 filhos, porém Deus dá mais 10. Olha que bênção, Jesus. A mulher teve 20 filhos. Como que pode, né? Deus ele restaura porque... E não explica nada. A verdade é que Deus não explica nada para Jó, diante de tanta turbulência que ele estava passando. O livro de Jó ele termina, irmãos, e ninguém sabe porque Jó sofreu tanto. Nós tiramos algumas lições, mas Deus não explica nada, absolutamente nada do que está acontecendo. A história de Jó, ela termina lá no capítulo 42. E a gente vê que está todo mundo errado. Todo mundo. Satanás ele estava errado porque ele achou que ninguém poderia amar a Deus mais do que os seus bens, a sua família ou a si mesmo. Mas Jó ele provou que sim, porque ele permaneceu fiel a Deus. Ele murmura, ele reclama, normal, questiona. Quem aqui não reclamaria? A gente reclama por muito menos. Mas em nenhum momento ele abdica da sua vida, mas ele não abdica da fé em Deus. Ele queria dar um fim no sofrimento dele. A mulher de Jó também estava errada, porque ela achou que ninguém poderia servir a Deus no sofrimento. Jó provou que dá para servir a Deus também no sofrimento. O apóstolo Paulo vai dizer que a gente deve servir a Deus na riqueza, na pobreza, na saúde e na doença. Em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. É em Cristo. Os amigos de Jó também estavam todos errados, porque eles achavam que Jó sofria por algum mal, por algum pecado que ele tinha cometido. Mas Deus ele vai mostrar os amigos de Jó que ele não tinha pecado algum. Aqueles amigos ficaram do capítulo 4 ao capítulo 36 num embate poético com Jó. Uma hora questiona, uma hora Jó ele se justifica, outra hora o amigo acusa, ele ali só na defensiva. E Jó também ele estava errado, porque ele achava que Deus ele afligia ele sem causa nenhuma, sem explicação. Mas Jó, diante de toda essa adversidade, ele sai mais fortalecido, mais confiante. Às vezes Deus ele vai restaurar a nossa comunhão, às vezes Deus vai restaurar a nossa sorte e não vai dar nenhuma explicação, nenhuma. A gente vai vir à casa do Senhor com todo o sofrimento, com toda a angústia, com toda a provação que a gente está passando por causa das circunstâncias, e Deus vai dar um jeito naquela situação, e você não vai nem perceber que Deus mudou o cativeiro, que Deus virou o cativeiro, e você vai falar: passou, e o Senhor foi fiel comigo,
O Senhor foi aquele que me susteve. Deus, Ele não está indiferente à nossa dor, meus queridos. Deus, Ele não está indiferente. Ele assiste tudo lá do céu. Ele vê tudo, Ele contempla. E Ele nos deu o Consolador. Jesus, na sua ascensão, Ele disse que eu vou ao Pai, mas eu enviarei o Consolador para estar com vocês todos os dias. É o Espírito Santo que está nos consolando. É o Espírito Santo quem nos fortalece. Não sou eu, não é o nosso pastor, a gente pode até aconselhar, ajudar, mas é o Espírito Santo que vai trabalhar dentro do seu ser. É aquele que vai tirar a angústia lá do meio da sua alma e do seu espírito, vai tirar com a mão forte, e você vai ter alegria no teu espírito, porque só Deus conhece o profundo da nossa alma. É só Deus que sabe das nossas limitações. É só Deus que consegue enxergar cada lágrima que nós derramamos perante Ele. É o Senhor que não vai te abandonar. É o Senhor que vai estar com você nos dias mais difíceis. Estamos vivendo momentos difíceis. Acho que desde o jardim a humanidade passa por isso, né, Tiaguinho? É uma retórica. Mas parece que a angústia ela tem se multiplicado no meio da nossa sociedade. A gente tem tido muitas expectativas e muitas coisas não têm sido concluídas. O nosso coração muitas vezes está em coisas erradas, por isso que algumas coisas não dão certo para nós, porque a gente ainda não entendeu o propósito de Deus na nossa vida, a gente ainda não pediu autorização a Deus sobre esse negócio ou sobre aquele, e muitas vezes a gente passa tribulação, porque a gente se coloca nessa situação. Mas hoje é noite de a gente esquadrinhar o nosso coração diante dele e falar: Senhor, Tu és o Deus da minha vida, o Senhor tem um controle absoluto do meu ser, eu coloco a minha vida, eu entrego a Ti, Pai, porque eu sou limitado, eu desconheço, eu tenho muitas perguntas, mas o Senhor tem todas as respostas para cada pergunta que eu fizer. Glórias ao nome de Jesus. A intimidade que nós estamos e devemos ter com Deus, ela vai gerando confiança no Senhor. Porque a gente vai provar, e a Bíblia diz: provai e vede que o Senhor, Ele é bom. Prova do nosso Deus que Ele é bom e está conosco a cada momento. Deus, Ele vai nos tirar da zona de conforto. Deus, Ele vai sacudir a nossa vida, porque Ele não quer que a gente fique estacionado. Deus, Ele quer movimentar as águas. Deus, Ele quer movimentar a gente do lugar, porque muitas vezes estamos acostumados com a situação, mas Deus, Ele tem um trabalhar na minha vida, e o propósito que Ele quer realizar na minha e na sua, precisa ser trabalhada, para que o dia de amanhã seja concluída, este negócio que Ele tem na sua casa e na sua vida. Se coloque diante de Deus e você vai ver que o Senhor vai fazer grandes coisas na sua vida. Caminhando para o fim, meus queridos, Oséias capítulo 2, o versículo 14 diz assim: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e eu lhe falarei ao coração. É no deserto que Deus fala. É no deserto que Deus prova, é no deserto que Deus te fortalece, é no deserto que Deus te dá dons, é no deserto que Deus derrama o Espírito sobre você e sobre a minha vida. Não perca a confiança, Ele está trabalhando dentro de nós, para que depois Ele nos use para a glória do Seu nome. Deus, Ele é suficiente, Deus, Ele é provedor, Deus, Ele é protetor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Está difícil, a dor está dura, a dor está corroendo. Se esconde em Deus. Salmo 46, Deus é a minha fortaleza e o meu refúgio, socorro bem presente na angústia. É no Senhor, não é no homem.
não é num governo, é em Deus. Salmo 116, verso 12, diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. O salmista diz nesse salmo que uma coisa ele vai fazer, é estar na presença dele, é estar na casa dele todos os dias. Eu não digo aqui, Assembleia de Deus, Ministério das Nações, eu digo é na presença do Senhor todos os dias. A minha vida é dele, é ele quem manda, é ele quem faz, é ele quem ordena, é ele quem cuida, é ele quem traz a provisão, é ele quem guarda, é ele que tem planos bons sobre a minha vida e sobre a sua casa também. Glórias ao nome de Jesus. Para finalizar, quero ler apenas aqui Romanos capítulo 11, 33 ao 36, diz assim, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Amém, meus queridos. A sua vida é do Senhor, a sua casa é do Senhor. Eu nem sei a angústia que você tem passado, as dores que você tem se queixado diante de Deus, as lágrimas que você tem derramado, mas o Espírito Santo, Ele tem contemplado todas as coisas, e Ele não é indiferente, Ele vai agir no momento certo e na hora certa, porque Ele ama a sua vida, Ele ama a sua casa, Ele ama a sua família, Ele não vai te desamparar, porque Ele é o seu Pai. Bendito seja o nome de Jesus. Posso orar?